E eles contam. Então aqui diz que aproxima-se cada vez mais rapidamente as condições internas e também externas para esse contato. No quarto parágrafo, quando tal fato se der, de uma maneira generalizada, isto é, esse contato, nós, terrestres, estaremos vivendo um modelo de civilização bem diferente daquele que hoje experimentamos, pois grandes transformações estão em curso, pelas mesmas razões que vão nos permitir sair do relativo isolamento sideral ora vingente. Nada é por acaso, né? As coisas não são coincidências. Essas transformações vêm sendo lentamente trabalhadas por todos nós, num plano superior de consciência, e aos poucos estamos trazendo essas conquistas para o mundo material. As reformas que estamos empreendendo, individual e coletivamente, não serão simples ajustes cíclicos, mas uma reestruturação profunda, e a maior dificuldade tem sido realizar isso de uma maneira não catastrófica, pois a grande maioria de todos nós, ao voltarmos ao estado de vigília, esquecemos, às vezes completamente, nossas decisões e nossas respectivas programações de trabalho e responsabilidades assumidas. Vim para a matéria, na verdade nós estamos dormindo. O inverso, portanto, do que nós acreditamos. Uma vez acordados, quer dizer, em estado de vigília, quando a gente sai da cama, bocejando, costumamos nos voltar apenas para as coisas e atividades com as quais mantemos uma maior ou menor relação de dependência material, em razão das obrigações que nosso atual sistema de vida nos impõe à revelia de nossos superiores propósitos. Quer dizer, o sistema que nós criamos é tão forte, ele representa a gambiarra, ele nos obriga a repetir os mesmos valores sobre os quais ele foi concretizado. Poucos sentem que há algo como um plano maior em curso. Quem acordar de manhã, com a percepção, a sensação de que é parte de um plano muito maior, a gente está começando a acordar na matéria. A gente não costuma fazer isso, né? A gente acorda, já faz a relação dos problemas e da agenda do dia. Todos nós fazemos assim. Poucos sentem que há algo como um plano maior em curso. Muito poucos trabalham na realização dele. E um número menor ainda consegue enfrentar e vencer as adversidades impostas àqueles que se lembram de fazer o que a si mesmo prometeram realizar, uma vez acordados, vivendo seu dia a dia, seus cotidianos na matéria. Muito pouca gente, portanto. Trazer de lá para cá o que queremos de fato ver realizados em nossas vidas e no nosso mundo material é o nosso principal desafio atual. Quer dizer, espiritualizar a vida e não espiritualizar o espírito. Esse já não precisa disso. As condições são dia a dia mais favoráveis, é verdade, mas temos um conjunto de determinantes ainda a tramar contra esses superiores propósitos, dificultando o nosso intento e assim nos trazendo toda sorte de mazelas, como doenças, desequilíbrios energéticos, vulnerabilidades diversas, dores e sofrimentos, medos, culpas, inseguranças, fobias e comportamentos de defesa, muitas vezes carregados de raiva, ressentimentos, ódios e agressividades de todo tipo, inclusive contra nós mesmos. São eles, isto é, esses determinantes, agrupados em 7 temas, em razão da maneira como afetam nossos canais de manifestação. Canais de manifestação é o mesmo de chakras das escolas de mistério. Eles chamam Yom, está escrito aí, Yom Nam, aí dá um vazio, uma interrupção no som, nasce. Yom Nam nasce. Segunda nomenclatura do espaço. Esse Yom dá para traduzir da seguinte forma: canais de manifestação. É como se nós fôssemos assim, nós temos alguma coisa aqui em cima e nós temos raízes. Como um polvo assim, nós temos meio que 4 raízes, 4 tentáculos na parte inferior do processo. Esses são os nossos corpos físicos, etérico, astral, mental, concreto, né? Ou melhor, perdão, desculpa, nós temos os nossos 7, né? Os nossos 7 enraizamentos como um polvo, né? Esses 7 canais são os meios através dos quais o ser se manifesta. Portanto, que a tradução de chakra para eles não são centros de energia, centros vitais, ou chakra, ou centros de energia, como nós encontramos nas tradições comuns. Eles chamam de canais de manifestação do ser. São os caminhos através dos quais o ser se projeta nas realidades mais densas.
Então, olha aí os determinantes. Primeira coisa que nos atrapalha. As memórias genéticos celulares herdadas de nossos ascendentes, potencializados por nossos corpos físicos e não físicos. Ou seja, tudo que nós herdamos do papai, da mamãe, do nosso avô, papapá, tudo. Porque ao tomarmos um corpo, temos tudo isso daí em nível de herança genética e de memória celular. Segundo, as memórias de vidas passadas mais ou menos remotas. É outra coisa que nos pega. Terceiro, as lembranças traumáticas, boas ou más, que se autodeterminaram em nossas almas, onde se transformaram em verdadeiras entidades com vida e desejos próprios. Então eles dizem que os traumas, principalmente repetidos, sejam bons, sejam maus, se transformam em verdadeiras entidades dentro da gente, quer dizer, eles ganham uma certa autonomia interna, passando a ser quase que uma personalidade intrusa, um fato que tem existência própria, o que é incrível, nós carregamos de vida após vida essas coisas, tanto as boas quanto as más. Eu costumo dar um exemplo para vocês que é muito interessante, de uma pessoa que foi tratada e descobriu uma coisa muito interessante, né, no caso dela. Ela um dia saiu de casa, viveu uma sequência qualquer de fatos, tipo ir na padaria, depois voltou em casa, trocou, vestiu o vestido vermelho, depois foi comer uma banana, não sei aonde, para no fim daquele dia ela encontrou o grande amor da vida dela. Ela pegou aquela rotina, que virou uma programação de, puxa, se eu fizer assim de novo, eu encontrarei novamente o meu grande amor. Ela transforma em tudo assim. Vou encontrar o grande emprego da minha vida. Primeiro, vou na padaria, como um pão. Segundo, volto em casa, troco por vestido vermelho. Terceiro, quer dizer, ela decorou uma sequência, internalizou, porque ela ficou gravado traumaticamente, no bom sentido, de que aquela sequência levaria ela a um episódio fabuloso. Ela repete vida após vida aquele esquema em tudo o que faz e não dá certo. Lógico, aquele esquema não é uma fórmula para resolver tudo. Mas aquilo foi tão traumático no sentido positivo que ela continua a repetir o mesmo diagrama de poder, como os ETs chamam. A mesma sequência interna de procedimentos a nível, nível interno profundo e que acaba resultando, é como se ela chegasse diante do amor dela e o cara não está lá. Ué, o que deu errado? Então, vamos fazer de novo. Então, ele vira um teimoso, né? Ele faz tudo do mesmo jeito, da mesma forma, e não consegue chegar ao mesmo resultado. Ele insiste em caminhos que não têm a ver com o novo desafio que ele está ali a ser vencido. Bom, 4. As pendências interpessoais, karminhas pessoais, com grupos ou com ideários quaisquer. Ideários aqui está no sentido de falar das nossas pendências no campo do caráter místico e religioso, crenças político-partidário, ideológico, filosófico, etc. Muitos de nós estabelecemos pendências também kármicas por conta das estruturas de crença nossa, né? Os católicos sofrem uma coisa quando passam a ser budistas, os budistas passam a sofrer também quando deixam de ser budistas e passam a ser cristãos, porque nasceram no mundo cristão. Quer dizer, tudo aqui, até, por exemplo, o sujeito nasce corintiano e no outro na vida ele vem palmeirense, né? Isso vira um trauma no processo dele. Essa pendência são ligações que nós temos com ideários específicos, né? Por exemplo, os marxistas, há pessoas que estão tratando hoje de terapeutas porque eles foram marxistas comunistas radicais em todo o processo depois da Revolução Bolchevique, em 1919, depois morreram, renasceram com um monte de problema. Você vê? Isso tudo são relações de natureza karmáticas também, que nós temos por causa da nossa estrutura de crença. 5. As pressões às quais damos passagem vindas de companheiros não físicos, que por algum motivo se afinizam conosco, chegando a zelar pela integridade de nossos hábitos, desde que eles sejam interessantes para eles. Isso aí é uma maneira muito elegante de falar os nossos impostos, né? As pessoas que não deixam você mudar de jeito nenhum, porque interessa para eles que você não mude, né? Então, por isso, uns continuam a beber, fumar, comer carne, a ter uma série de comportamentos, hábitos, posturas, entendimento de vida, porque aquilo libera energia, portanto, ectoplasma, para que esses seres se beneficiem daquilo. Então, ele fuma através de você, come carne através de você, faz isso, se comporta assim, porque ele acha que assim é certo. Então, enquanto você fizer daquela forma, ele fica feliz. Você não interessa, mas ele fica. Então, é essas pessoinhas amigas, muito amigas, que nós temos do outro lado, que se aproximam por afinidade, por alguma afinidade. Mas às vezes até fisicamente tem. Também. Aliás, esses são mais terríveis do que os outros. 6.
os comportamentos adquiridos pela ingestão de informações via alimentação ovo-lacto-carnívora e pela vibração das formas e dos lugares impregnados dos padrões vencidos recorrentes, que nos alinham com o passado, mesmo contra a nossa mais forte vontade, como, por exemplo, as cidades, né? Quando você chega em São Paulo, você começa a fazer parte da energética que a cidade consubstancia. Ela tem uma história, um peso. E logo, logo você está paulistano, com comportamentos paulistanos, com ideias paulistanas e assim por diante. Você passa, inclusive, a entrar nas estatísticas paulistanas de doenças cardíacas, de estômago, de laringe, de tudo. E é muito incrível, mesmo que você não esteja sujeito às mesmas tensões que um sujeito que sempre viveu lá. Você adota a comunidade. Então, as pressões das formas e dos lugares, as vibrações consagradas no lugar, né? E também, como diz aqui, os comportamentos adquiridos pela ingestão de informações via alimentação. Quando você come ovo, você se agalinha, como diz o chinês. Você come porco, você se aporcalha. Quando você come vaca, você se avacalha. Isso é uma brincadeira chinesa, mas que tem muito a ver, de alguma forma. Nós adquirimos comportamentos que são característicos das memórias genéticas desses seres. Como nós temos memória genética também, muita coisa que, embora seja mais passageiro, também entra viola pela boca, né, com o que nós comemos. Diz que dá muita coisa. Hã? Vai ver que por isso que tem muita gente dando coisa. E a lembrança, esse é o sétimo, a lembrança ainda que vaga, de que há algo para ser lembrado e feito, mas que não conseguimos ou não queremos acessar na matéria, por essa ou aquela razão ou conjunto de razões, inclusive pelas cobranças de fidelidade que a cultura dominante nos impõe, os castigos que recebemos por um eventual comportamento contrário às regras estabelecidas e os prêmios que também fazemos jus por uma cega obediência a esses mesmos padrões. Nós vivemos dentro de uma gigantesca estrutura que diz assim, olha, comportamento normal é isso. Então você se comporta, quando você se comporta diferente, você tende a se punir, porque quando você se comporta legal, o sistema te beneficia ou te promete benefícios que na verdade talvez nunca realize. E você então vive dentro dessa maquininha mortífera aqui, que é extremamente terrível. Os ETs chamam essas relações de dependência que estrutura o sistema de abjurança. São redes de consciência. E vocês vão ver como é que essas coisas se estruturam em nós agora. Eu vou ter que ajudar vocês a... Depois, no fim, nós temos que ver o conceito de amor para fechar essa questão que é muito interessante.